que antes de eu começar, eu queria que você desse uma salva de palmas para os irmãos que ministraram aqui nesses dias. Foi uma bênção, graças a Deus. Vou pegar mais férias, né? Apesar que não foi férias, né? Porque eu estava aqui todo dia, mas é de se pensar, né? Graças a Deus. Bom, hoje eu quero começar um assunto muito importante com você. Falei com você domingo que o Senhor tem falado comigo bastante sobre tomarmos posse daquilo que Ele tem para nós. E vai ser uma série de mensagens que eu não intitulei ela ainda, mas hoje eu não quero falar especificamente disso. Hoje eu quero falar com você sobre o futuro. Amém? Você está fazendo o quê? Só aqui, ó, só abaixar isso aqui. Então hoje nós vamos falar da visão. Hoje é o domingo da nossa visão. E eu quero que você preste bastante atenção. Nós vamos revisar algumas coisas, mas eu preciso que você se atente a isso nessa manhã, em nome de Jesus. Esse é um culto onde falaremos sobre aquilo que Deus tem falado conosco. E é importante também que você depois assista novamente essa mensagem, para que nós estejamos focados na mesma coisa. Quando nós falamos sobre visão, nós falamos daquilo que Deus tem falado conosco nesse tempo. Desde setembro de 2022, 2023 ali, o Senhor tem trazido para nós uma clareza a respeito daquilo que Ele quer para a vida da igreja. Foram 2 anos de desconstrução que nós passamos, 2022 a 2023, 2024 ali, e agora nós estamos começando a consolidar essas coisas. E quando nós falamos de visão, nós estamos falando sobre o futuro. Toda visão, ela aponta para o futuro, mas é interessante que quando nós falamos sobre uma visão que provém de Deus para o homem, a visão ela não fala apenas do futuro, mas ela fala sobre os 3 tempos: passado, presente e futuro. Então, é interessante que toda empresa, né, ela tem a sua visão empresarial. Todo homem deveria ter uma visão de futuro. Por quê? Porque isso é algo que Deus estabeleceu para nós. Quando se fala de visão, nós lembramos sempre sobre Abacuque, capítulo 2, onde Abacuque, ele estava vivendo num tempo de incertezas, e ele vai buscar em Deus uma resposta, uma palavra, um norte, que trouxesse esperança para o povo de Israel. E é muito bom você lembrar que visão fala de esperança. Visão fala de quê? Esperança de um futuro melhor, de algo desejado. Apesar que hoje o povo tem visão só de desgraça, né? Mas não é essa o objetivo da visão. O objetivo da visão de Deus, principalmente de Deus para o homem, é sobre falar de um futuro desejado, de um futuro de esperança, de um futuro melhor. Só que quando se trata de uma visão de Deus, esses 3 tempos se encontram. Por quê? Porque quando Deus vai te dar uma visão, Ele leva em conta o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Ou seja, a visão de Deus para você tem a ver com quem você é no presente, quem você foi no passado e quem você será no futuro. Deus nunca vai pegar apenas um estágio da sua vida para definir a visão do seu futuro. Por quê? Porque se Deus só fala sobre quem você é, às vezes você está numa fase ruim da sua vida. E se Deus te encarar a vida inteira com a fase que você está vivendo, é ruim, sim ou não? Depende da fase que você está vivendo, né? Talvez você está numa fase boa, você não quer que passe. Mas geralmente nós sempre queremos melhorar, e isso é bom, isso é de Deus para nós. Então, Deus ele leva em consideração o nosso presente, mas Ele não se prende ao nosso presente.
Da mesma forma que Ele também não se prende ao nosso passado, porque se nós olharmos para o nosso passado, geralmente temos coisas das quais nós se envergonhamos, sim ou não? Sim, normal, todos nós. Por isso que Deus não pode levar em conta somente o nosso passado, e também não pode levar em conta o passado e o presente juntos. Por quê? Porque o passado é vergonhoso, o presente é insatisfeito, não há esperança. Mas Deus também não pode levar em conta só o futuro, tipo esses profetas que só falam de futuro. Não, nós vamos e nunca chegamos. É igual o Brasil. O Brasil é o país do futuro, de um futuro que nunca chega. Nunca chega. O Brasil vai dar certo, o Brasil vai prosperar, o Brasil é a esperança do mundo. Para quando? Para o futuro. O futuro. E quando é esse futuro? No futuro. Só que Deus não trabalha assim. Deus, Ele vê você no seu passado, no seu presente e no seu futuro, e é isso que torna a visão de Deus extraordinária. Por quê? Porque Deus, Ele mostra para nós que a base da visão dEle não é apenas a nossa estrutura, mas a estrutura dEle para nós. Porque talvez você não entenda isso, irmão, mas o seu passado está tudo certo para Deus. Ah, pastor, mas eu fiz um monte de coisa errada no passado. Foram essas coisas que trouxeram você até aqui. A gente diz o seguinte: se eu pudesse, eu mudaria o meu passado. Irmão, se você mudar o seu passado, você não chega aqui. Pastor, mas é cheio de cagada. Foram as cagadas da sua vida que fez você virar um esterco até aqui. Se tirar as cagadas da sua vida, você não chega aqui. Você está entendendo ou não? Se Davi não fosse rejeitado pelo pai, ele não seria rei. Ele tinha que ser rejeitado, ele tinha que ser humilhado. Fora o histórico de onde ele vem, né? Que aí há controvérsias teológicas. Se Saul não tivesse saído para caçar aquela jumenta, ele nunca seria rei. Se ele não fosse um homem egoísta, ele nunca teria saído do trono. Ou seja, Deus, Ele usa o nosso passado para promover o nosso futuro. Por quê? Porque a base da visão de Deus para nós é Cristo. Por mais que o seu passado seja feio, por mais que o seu presente seja incontestável e o seu futuro seja incerto, a base é uma só: Cristo. Vira para o seu irmão e fala para ele: confia em Jesus, irmão. Não, pode falar com a boca que ele ainda não aprendeu a ler pensamento, não. A não ser que vocês desenvolveram essa técnica nos últimos dias, eu não estou sabendo. Quem lê pensamento, diga amém. Amém, adinguei. Aleluia. A base da visão de Deus para nós se baseia em Cristo. Por quê? Porque Cristo é o único que pode estar no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro, e não nos rejeitar, nem pelo passado, nem pelo presente, nem pelo futuro. Amém? Agora, eu quero que você preste atenção aqui nessa frase. Ela é grande, então se você quiser anotá-la, você vai tirar uma foto, porque eu não posso ficar muito tempo aqui esperando, porque eu ando percebendo que não é eu que demoro a pregar. Você que demora a anotar. Entendeu? Preste atenção nessa frase. O nosso propósito em Deus é uma resposta dele para as dores do nosso passado, a força para o nosso presente e a garantia para o nosso futuro. O que é a visão de Deus para nós? A visão de Deus para nós é a resposta dele para as dores do nosso... Vamos ler de novo? Espera aí. Uma resposta dele para as dores do nosso... Ou seja, se não houver dor no seu passado, não há resposta. Fica à vontade, irmão. Então entenda o seguinte: as dores do seu passado, elas estão intimamente ligadas com aquilo que Deus vai fazer com você no futuro. Pastor, eu fui rejeitado. Deus vai usar essa dor para você ser resposta para a rejeição de outras pessoas.
Pastor, eu passei fome. Deus vai usar essa dor para você ser um alimentador de uma geração. Porque sempre foi assim. Deus nunca limitou o homem ao seu passado, mas usou o passado, a dor do passado, para promover o futuro. Então, não se envergonhe do seu passado, não se envergonhe do que você fez, porque o propósito e a visão que Deus te deu vai suprir todas essas dores e vai promover você para o futuro. Amém ou não? Eu tô aqui para falar de futuro e de esperança. Se você quiser ouvir, senão eu fico mais um mês de férias e está tudo bem, mas aí é férias de verdade. Amém, a irmã quer que eu viaje. A força para o nosso... Como que eu faço para não ser murcho, desanimado? Eu tenho que ter clara a visão de Deus para mim, porque é o que vai me manter de pé agora. Gente desanimada é gente que não tem clareza de visão. Porque o que me faz permanecer de pé hoje não é o que eu vejo, é o que eu vejo espiritualmente. O que me fortalece não é o que você faz, o que me fortalece não é os resultados do agora, é a visão de Deus para o nosso futuro. Então, se você anda desanimado demais, irmão, é hora de você calibrar a sua visão. Como que chama o médico dos olhos mesmo? Oftalmologista. Hoje você está numa consulta com o oftalmologista. Vou colocar você naquela maquininha e pedir para você ler as letras. Jogar um farol alto na sua cara, né? Para ver se você está enxergando. Porque sem uma visão clara, irmão, você não vai viver o que Deus tem para você. E eu quero que você esteja comigo nisso. Amém ou não? Então tá bom. E além de ser resposta e força, também é a garantia. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Deus falou, descansa, vai acontecer. Vai acontecer. Pastor, mas o presente não condiz com isso. O problema do presente, ele vai ter que mudar, porque a visão de Deus é a garantia, é o selo. Deus vai fazer. Amém ou não? Então, se nós entendemos isso aqui, a respeito do nosso passado, a respeito do nosso presente e do nosso futuro, não temos o que temer. Por que que Israel foi um povo teimoso, mas ao mesmo tempo inabalável? Porque eles tinham uma visão clara. Ainda que eles estavam na idolatria, ainda que eles estavam na desobediência, eles caíam a ficha, voltavam para Deus e lembravam a Deus da visão que Deus tinha dado para ele: vocês vão herdar a terra. Todas as vezes que você lê o Antigo Testamento, onde o povo está passando por um momento de luta e tribulação, eles lembram Deus da promessa ao Senhor. Eu sei que a gente é safado, mas o Senhor falou que o Senhor nos daria uma terra que nós herdaríamos e venceríamos o inimigo. Lembra, Senhor, da tua promessa. Ou seja, a visão de Deus é uma garantia que ainda que o nosso presente seja desorganizado, o passado seja vergonhoso, vai acontecer. Amém ou não? Toda visão e propósito de Deus diz respeito à manifestação e glorificação de Jesus Cristo. Por isso vai acontecer. Quando você olha para a história de Israel, não é sobre Israel, é sobre Jesus. Quando você lê a história da prostituta Raabe, não é sobre ela, é sobre Jesus. Interessante que quando a gente lê rápido, a gente não presta atenção nos detalhes. Raabe, ela morava no muro de Jericó. Só que o texto diz que o muro fez o quê? Caiu. Você nunca prestou atenção nisso, não? Será que a casa dela caiu? Não. Porque se ela caísse, você tinha morrido, né? O texto diz que ela saiu com a família dela em paz, sem nenhum arranhão. Ou seja, ainda que ela estava na muralha de uma cidade contaminada, que estava amaldiçoada, por causa de Cristo, ela estava inabalável. Agora imagina, aquela muralha toda caindo e só a casa dela ficando de pé. Isso é maravilhoso. Aí você olhava para a muralha, o que os espias falaram para ela? Ó, você vai pegar um fio de escarlate. O que é escarlate? Vermelho, sangue. Você vai pôr na janela. Se você colocar na sua janela o fio de escarlate, você está livre. O fio vermelho aponta para o sangue de Jesus. Se tiver o sangue na porta, está tudo certo. E quem estiver dentro da casa está salvo.
Olha que coisa, lá no Egito, o sangue na porta livrou todo mundo que estava dentro da porta. Agora em Jericó, a fita na janela livrava todo mundo que estava na casa. Todas as vezes é sobre o sangue, e nunca sobre quem está lá dentro. Quem estiver lá dentro está salvo, se é pecador, se não é, se é prostituto, se não é, se serve a Deus ou se não serve, está com sangue, está livre. Essa é uma mensagem de Deus sobre Jesus no Antigo Testamento. Por quê? Porque toda a visão e propósito é para manifestar e glorificar Jesus. Por isso que Paulo diz em Romanos 11:36, portanto dele, por ele e para ele são todas as coisas e ponto. Todas as coisas é para Cristo. Todas as coisas é sobre Cristo. Tudo. Deus não vai fazer nada na terra porque você orou demais. Você não é Jesus. Deus não vai fazer nada na sua vida porque você sacrificou o suficiente. Todas as coisas é sobre Jesus. Você fala amém, mas você não entende, irmão. Você não entende. Eu fui entender esses dias. Em setembro do ano passado, eu fiz um propósito com Deus, que eu ia ficar 1 ano sem tomar café. E eu gosto de café. Falei, Senhor, mas eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu vou sacrificar o meu café. Aleluia. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fiquei 5 meses. Em janeiro desse ano, o Senhor começou a falar comigo. O Senhor começou a falar, encerra esse propósito. É o diabo, sai diabo. Encerra esse propósito. Falei, sai Satanás, está repreendido, você não vai roubar minha bênção. Eu vou sacrificar e Deus vai me abençoar. Deus falou, não te abençoo por causa do seu sacrifício, te abençoo por causa da sua fé. Teu sacrifício é um problema para você. Falei, essa aula é nova, fala mais. E aí o Senhor começou a falar comigo, irmão. Porque nós somos acostumados a querer que Deus faça as coisas por nós. Deus não vai fazer nada por você. Deus vai fazer por causa de Cristo. Porquanto dele, por ele, para ele são todas. Você é dele? Então pronto, você já tem o que você precisa. Todo sacrifício e propósito é válido desde que seja para fortalecer a sua fé, nunca para ser um amuleto. Já que eu não tenho mérito suficiente, vou buscar, vou sacrificar e Deus vai me abençoar. Irmão, eu sei que eu já ensinei muito isso, mas também estou aprendendo agora, tem 2 meses. Deus não quer o seu sacrifício apenas por sacrifício. Deus quer a sua fé. Amém ou não? Aí agora tem a continuação. A Ele seja a glória perpetuamente, em todas as coisas e em todo o tempo. Deus nunca vai fazer nada na sua vida que não seja para a glória de Jesus. Se Deus mudar a minha vida nesse período de 5 meses que eu fiquei com o jejum do café, a glória era do café, não era de Jesus. Aí você perguntar para mim, pastor, qual foi o segredo? É o café, irmão, sacrifiquei o café, Deus me abençoou, aleluia. Campanha do café, 7 dias aqui, ó. Traga o seu café e vamos ungí-lo. Percebe como é muito sutil, nós perdemos o foco? Você pergunta para alguém, e aí, irmão, Deus mudou sua vida, conta para nós o segredo. Não, é o seguinte, eu fiz um propósito de 21 dias, fui no monte, levei sal. Irmão, e Jesus está onde? Isso é muito sutil. A Ele seja a glória perpetuamente, em todo o tempo e em todas as coisas. Quando isso começar a entrar na nossa cabeça, nós vamos começar a viver coisas que nós nunca vivemos. Amém? Eu fico tão empolgado de contar as coisas para vocês, mas parece que vocês não gostam, né? Parece que vocês gostam de outras coisas, né? De gritaria e apontar dedo. Eu não gosto dessas coisas, não. Agora, quando nós falamos da visão de Deus para nós, Deus nos deu uma visão, mas ela não diz respeito a nós, mas a Cristo Jesus sendo revelado
através de nós. Se você entender essa frase aqui, irmão, você vai aliviar muito o nosso fardo. A visão de Deus para nós não é sobre nós, é sobre revelar Cristo. Deus não quer evidenciar pessoas, Deus quer evidenciar Cristo. E aqueles que revelam Cristo serão evidenciados. É sobre isso. Deus quer fazer com que o povo de Deus prospere. E quem caminhar nesse caminho para abençoar o povo de Deus será abençoado. Ou seja, eu só sou um beneficiário. Deus quer que famílias sejam fortes e estabelecidas para restaurar. Se a minha família for um exemplo disso, glória a Jesus e bênção para mim. Entendeu como que Deus pensa? Deus quer glorificar Jesus. Se você for o meio disso, você vai... É igual a música da Kerma cantou aqui do jumentinho, né? Quem é o jumentinho? Ninguém. Mas por causa de Jesus montado no jumento, é 2000 anos falando de um jumento. Imagina esse jumento chegando em casa. Fala, gente, olha, hoje o dia foi doido, hein? Lembra aquele povo que me batia? Rapaz, hoje eles aplaudiram, gritaram para mim. Eu fiquei todo alvoroçado, jogaram o trem no chão para me pisar em cima, foi maravilhoso. Mas durou pouco também, depois eles me largaram, e aí eu tive só um momento de glória. Porque é sobre Jesus no jumento, não é sobre o jumento. Amém, irmão? Se você entender isso, se nós como igreja entendermos isso, nós vamos avançar muito mais rápido. Porque Deus está com pressa de revelar Jesus, mas Ele precisa de canais para isso. Amém? Falando a respeito da nossa visão, eu dei uma adaptada na nossa visão. Eu sei que você não lembra, então você não vai perceber a diferença. Mas eu dei uma adaptada. E se você quiser tirar foto também, é interessante. A nossa declaração é: somos canais de Deus para um grande avivamento na cidade de Rondonópolis e no Brasil, manifestando a graça de Cristo através do GC e do discipulado. Vamos declarar isso? 1, 2, 3. Pergunta para o seu irmão, você está firme nessa, irmão? Tá ou não? Se há algo que essa cidade precisa, é da revelação da graça de Deus. Se há algo que a igreja nessa cidade precisa, é da revelação da graça de Deus. Só que essa revelação, ela não virá de anjos, parece, né? Que os anjos falam outras coisas, os anjos estão bem loucos. Mas virá de nós. Por que anjo não entende isso aqui? Porque anjo não entende perdão. Por que anjo só quer falar de espada? Porque ele entende de justiça, mas ele não entende o sangue. O sangue é uma revelação dada aos homens e não é dada aos céus. Por isso que quando o diabo, ele vem, se você tem o sangue, ele não pode fazer nada. Porque é um código de Deus para salvar a humanidade. O que a graça pronuncia e anuncia é o que de fato vai trazer um avivamento para essa cidade. Cristo Jesus sendo glorificado por meio da sua graça. Amém ou não? Pregar a graça não é pregar um evangelho fácil, mas é anunciar a obra consumada de Cristo. Eu não sei, as pessoas falam que a graça é um evangelho fácil. Está sendo fácil para você? Porque para mim não está não. Não está. Pregar a graça não é pregar um evangelho fácil de portas largas. Porque também, irmão, existe diferença entre porta e caminho, né? Um dia eu vou pregar sobre isso.
Jesus diz que a porta é estreita e apertado o caminho. Aí se você pergunta para o pregador que está pregando sobre isso, o que isso significa, ele não sabe. Porque se fosse uma coisa só, não precisava falar duas, né? Ele falou porta e caminho. Mas um dia eu prego sobre isso, vamos focar aqui, que eu nem comecei minha pregação ainda. Quando nós falamos da graça, nós estamos falando da obra consumada de Jesus. Agora, olha esse texto de Hebreus aqui, Hebreus 10, 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, quantos? Um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado. Você sabe o que é estrado? Tem gente que não sabe, né? Aleluia. O que é estrado? É quando você está sentado e você tem um apoio de pé. Isso é um estrado. Já vi gente pregando que é estrada, que os inimigos vão ficar no meio da estrada. Não, estrado aqui é apoio para pés, para a sua coluna ficar reta. Só isso, posição de descanso. Olha que revelação forte. É forte, irmão, é posição de descanso. Jesus não está preocupado não, ele está descansando. A coluna dele está retinha, ele está relaxado. Você que está aí afoito. Portanto, com a única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quanto estão sendo pronto. O que o texto está mostrando? Jesus acabou a obra dele. Se você olha para o Antigo Testamento, no tabernáculo e no templo de Salomão, tinha muitas coisas no templo, muitos móveis, só uma coisa não tinha: cadeira. Não tem cadeira no tabernáculo. Por quê? Porque o sacerdote nunca terminava o serviço. Era sempre sacrificando, sempre sacrificando. Uma hora vinha um, sacrificava, daqui a pouquinho vinha outro, daqui a pouquinho vinha o primeiro, que acabou de pecar de novo, ele voltou, aí vem o segundo que pecou também, e fica o dia todo, o dia inteiro, por 25 anos, o sacerdote fazia a mesma coisa constantemente. Ele nunca sentava durante o serviço. Só que aqui, o texto está dizendo que Jesus fez um único sacrifício e assentar significa terminar. O que o texto está dizendo? O sacerdócio de Moisés nunca termina. O trabalho é constante porque o pecado é constante, mas o sacrifício de Jesus selou o pecado, encerrou o pecado com um único sacrifício e ele assentou-se. Direita na Bíblia fala de poder, de autoridade. Então Jesus assentou-se na autoridade de Deus, e agora ele está fazendo o quê? Esperando que os seus inimigos sejam submetidos como estrado dos seus pés, sejam derrotados. Olha que visão poderosa. Jesus concluiu a obra no passado, no presente está descansando, porque no futuro ele sabe que todos os seus inimigos serão derrotados. Por isso ele descansa, porque a dor da cruz fala do passado. Então Jesus passou pela dor, a força do presente é o descanso e a garantia do futuro, que os inimigos serão derrotados. Por isso Jesus não está preocupado com o diabo. O diabo está ficando mais diabado. Não está não, ele já está derrotado, é só questão de tempo. Agora, olha isso aqui. Portanto, com uma única oferta, a oferta de si mesmo, aperfeiçoou. A palavra aperfeiçoar é tornar perfeito. Tornou perfeito por toda. Não é até o próximo pecado, não? Irmão, Jesus te perdoa desse pecado. Se você pecar de novo, você vai ter que confessar de novo, vai ter que se arrepender de novo, para ver se ele vai te perdoar de novo. Parece que a gente não lê Bíblia. Portanto, com a única oferta, aperfeiçoou por toda. Quantos? Não, só quem ora. Vem com essa conversa não. É só quem jejua, amém?
Só quem faz propósito de café, aleluia. Não, todos quanto estão sendo, ou da santidade. Estão sendo, quando que eu me torno santo? Tá, quando eu me torno santo? Quando eu nasço de novo. Então o texto está dizendo que o sacrifício de Jesus é tão perfeito, que conforme as pessoas vão nascendo de novo, ele vai aperfeiçoando elas, sem precisar morrer de novo. Olha que trem louco. É um trem que vai fluindo. Não é, nem morreu, Jesus morreu, igual a igreja católica faz, né? Toda semana Jesus morre e nasce de novo, morre e nasce de novo. Porque você sabe que a hóstia é isso, né? Você não sabia, não? Toda missa que você vai no domingo, participa da hóstia, Jesus está morrendo para te perdoar de novo. Não é em memória, é de fato as pessoas acreditam que aquele é o corpo de Jesus que está morrendo de novo e tal. O texto está dizendo o contrário, Jesus morreu uma vez e quanta gente entrar nessa fila vai receber. Irmão, isso é maravilhoso demais, a pessoa precisa saber disso. Por toda a... Agora, ó o paradoxo de Deus que eu falei, passado, presente e futuro. Ele há no passado. Por toda futuro. Estão presente. Então Jesus fez no passado, que está tendo resultado hoje e vai durar para sempre. Ou seja, você nunca vai viver uma vida debaixo de pecado, nem de condenação, se você nascer de novo, porque Ele está te aperfeiçoando. Isso não é uma boa notícia? Estou vendo, se você recebe boa notícia assim, imagina amar, como que você não fica, né, irmão? Mas tá bom. Esse texto é maravilhoso. Pregar a lei é focar naquilo que devemos fazer. Há sempre uma demanda e uma exigência que precisa ser cumprida por nós. Sempre. Na lei não há conclusão. Por quê? Porque você sempre vai ficar falhando em alguma coisa. Então, como que eu sei se eu vivo na lei ou se eu vivo na graça? Se você está preocupado em fazer. Por exemplo, se você condiciona a sua... Isso aqui é muito sério, irmão. Acho que eu tenho que fazer uma pregação só sobre isso. Se você condiciona a sua vida, se ela está bem, a algo que você fez, ou se ela está mal, por algo que você deve fazer, você vive na lei. Pastor, o que eu tenho que fazer para mudar a minha vida? Você é filho de Moisés. Porque a lei é isso, sempre falta algo para você fazer. Sempre. Agora, quando nós falamos sobre a graça, proclamamos que tudo já está feito, está consumado, e não há nada que precise ser. Deus não precisa de um café para acrescentar a obra de Cristo. Deus não precisa de um jejum para concluir a obra de Cristo. A obra já está feita, está concluída. Então o que eu preciso? Eu preciso crer. Eu preciso tomar posse dessa herança espiritual. Amém? Enquanto a lei exige a graça, isso é maravilhoso. A lei sempre exige de você, faça isso, faça aquilo, falta isso, falta aquilo, ó a brecha, ó o buraco, ó a porta, ó o portal, oh meu Deus. A graça supre. O meu poder se aperfeiçoa na sua. Deus não precisa que você seja forte para que Ele seja mais forte ainda. Na sua fraqueza, Deus pode ser a sua força. Ele não exige, Ele supre. Pastor, a minha vida está um inferno por causa de brecha. A graça não precisa que você feche a brecha, ela supre.
Pastor, mas o diabo vai entrar? Depois que a graça superabundar, você preocupa com a brecha, enquanto não preocupa com a graça. Pastor, mas o diabo vai ser abençoado. Amém, é bom que ele fica menos endiabado. Vai diabo e anjo, todo mundo junto, abençoa todo mundo. Você está entendendo ou não? Porque o Judas andou a vida inteira com Jesus e Jesus nunca mandou ele embora. Porque até Judas vai ter que ser abençoado. Não, mas ele vai me trair, mas vai me trair abençoado. Você não presta atenção, mas Judas, antes de trair Jesus, tomou ceia. Se é das igrejas de hoje, quero ver que ele chegar pelo menos perto do pão. Jesus falou, não meu filho, você vai tomar ceia, porque você vai me trair, e eu não quero inimigos. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Quando Judas vem para trair Jesus, para entregar Jesus, Jesus diz, amigo, e não é falsidade não, igual nós fazemos não. A palavra amigo ali é de intimidade. É como se Jesus estivesse dizendo, está tudo certo, eu já arrumei seu futuro, vai dar certo. Está tudo tranquilo, faz a sua parte que no final a gente se encontra. Por quê? Porque a lei exige, mas a graça supre. Só que nós precisamos pregar essa mensagem. Essa é uma verdade que não somente a nossa cidade precisa, mas que as pessoas precisam ouvir sobre isso, mas você precisa ter clareza disso. Por isso que a nossa trilha do discipulado ela é importante. Você lembra da nossa trilha? Vamos rever aqui que você não lembra de nada, né? Primeiro passo é a nossa consolidação, que são os fundamentos daqueles que estão começando. Depois vem a nossa escola de maturidade, na versão 2025, né? Que nós criamos agora, mais light, aleluias. Depois vem a formação de líderes, e aí você entra para o discipulado, e aí vem a atualização, né? Que é a escola bíblica avançada, que é a antiga escola de maturidade, que agora vai virar outra coisa. E por fim, a capacitação ministerial. Todo esse trilho, ele tem um objetivo: te capacitar para anunciar a mensagem da graça. Por quê? Porque um culto não faz isso, irmão. Você está aqui, mas você também não está aqui. Você tem essa capacidade, que eu acho interessante. Você está aqui, você está balançando a cabeça, e se eu te perguntar, você concorda, mas se eu te perguntar no final do culto, por que você estava concordando, você não sabe. Eu não sei, pastor, todo mundo fez, eu fiz também. Por quê? Porque isso aqui é uma exposição, isso aqui é fundamental. Amém? Um outro entendimento que eu tive. Olha que coisa interessante, irmão. Meu Deus, eu não vou conseguir pregar, mas presta atenção. O que você comeu ontem? Hã? Quê? Que horas? Às 9 horas da manhã. O que você comeu ontem, no almoço? O que você comeu, irmã, 3 semanas atrás, na janta? O que você comeu ano passado, Caína, nesse mesmo dia, no almoço? Percebe que até ontem é fácil lembrar. Mas vai passando os dias, é difícil lembrar, sim ou não? Agora, por que você não lembra? A comida deixou de fazer efeito? A palavra é a mesma coisa. Não é porque você não lembra da pregação de domingo passado que ela não está fazendo efeito no seu espírito. Não é porque você não lembra o que você comeu que a comida deixou de fazer efeito. Você só chegou aqui por causa do que você comeu. A palavra é a mesma coisa. É bom lembrar? Maravilhoso. Mas se eu não lembro, eu estou de pé por causa do que eu comi. O importante é eu comer. Amém ou não? Aí você pega o exemplo da criação, que é a criação o exemplo dos ruminantes. O que é o ruminante? É aquele que come de novo, e come de novo, que comeu, come de novo. Porque sempre há nutriente para ser extraído. Por isso que eu fico pedindo para você, eu acho que eu vou ter que fazer uma novena, para você
assistir os cultos, irmão. Porque aqui você está comendo, mas aqui, depois que você assiste, você come melhor, você vê coisa que você não viu. Em nome de Jesus, vou fazer um terço, para a gente, em nome de Jesus, aprender. Amém? Rogai por nós. Assiste, irmãos, pregação, em nome de Jesus. Está vendo? Você concorda? A Bíblia diz que você vai ser julgado pelas suas palavras. Aí você chega lá no céu, Jesus fala, você falou amém, e você não assistiu. Mas a graça me supre. Aqui não tem graça não, aqui agora é o trono. Ai, Senhor, me ajuda. Olha o que o Efésios diz, Efésios 1,17. Paulo dizendo: oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Eu falei sobre isso semana passada, ou foi essa semana, no devocional, que não vou nem perguntar para você não passar vergonha, que você não assiste. Mas eu falei sobre isso essa semana. A importância de nós termos espírito de sabedoria. Sabedoria aqui é amplitude. Revelação é aquilo que está coberto e precisa ser descoberto. No pleno conhecimento dele. De quem? De Cristo. Eu preciso acessar aquilo que está encoberto a respeito de Cristo. De novo, tudo que Deus tem é para glorificar a Cristo. Ou seja, quanto mais revelação de Cristo eu tenho, mais eu cresço, mais eu sou abençoado. Não porque eu fiz alguma coisa, mas porque eu conheci quem Ele é. Amém? E o nosso trilho, ele é importante por causa disso, porque não se baseia em conhecimento apenas, mas no objetivo de te fazer entender a graça de Deus. Amém? Agora, o que eu quero que você entenda para a gente caminhar para o final? Toda essa visão de Deus para nós, de manifestarmos a graça de Deus, não tem a ver com um projeto denominacional. Nós não somos uma denominação. E o meu desejo é que você também não seja um religioso, que você não se veja como membro de uma instituição religiosa. Não é que nós nem tem membro de igreja, isso não existe. Esse não é o plano de Deus para nós, e também não é o plano de Deus para ninguém. Agora, eu preciso que você se veja como uma ovelha, como um discípulo, que está sendo treinado para ser e manifestar o propósito de Deus por meio da igreja. Então, a nossa aliança como igreja só tem um objetivo: fazer você ser igreja e manifestar o propósito de Deus para você, naquilo que Ele nos deu. Amém? Se você está aqui só como um cliente, se você está aqui como alguém que vem para receber e eu estou aqui apenas para trabalhar para você, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque isso já existe, já funciona, e se já existe e já funciona, não precisa disso aqui. Esse pensamento deveria ser usado por muitos pastores que ficam abrindo igreja. Igual não sabia que tinha uma igreja nova na cidade. Descobri essa semana de um pastor de uma outra igreja que saiu e abriu outra. Descobri essa semana, apareceu para mim um anúncio, porque agora eles estão fazendo tudo anúncio, né? Apareceu um anúncio para mim, lá do seu companheiro lá. Irmão, se eu vou sair de uma igreja para abrir uma igreja, que é a mesma coisa da outra igreja, uma das duas precisa fechar, porque não faz sentido. Por exemplo, você tem, qual é a maionese que você usa? O homem do inferno, né? Ai, gente pentecostal é doida, né? Você usa Hellmann's e o outro usa soia. Tem diferença? Por que você sabe que tem diferença? Porque você já comeu a outra. Se você nunca comeu a outra, você vai saber se tem diferença? Ou seja, só existe concorrência porque são coisas diferentes. Se a igreja de Jesus é uma só, por que tem um monte de sabor?
E por que umas são piores do que as outras? Agora, qual que é o problema? Quando se fala de comida, você aprova pelo sabor. O problema é que na igreja, a gente aprova pela embalagem, nunca é pelo sabor. A maioria das igrejas só se sustentam pela embalagem. É bonito, é legal, é agradável, o clima é interessante, a programação é interessante, mas se você perguntar do sabor da comida, ninguém sabe diferenciar, porque nunca comeu outra coisa. Você entende isso ou não? Por isso que a visão de Deus para nós é tão necessária, porque Cristo precisa ser glorificado. As pessoas precisam conhecer sobre Jesus. Quando nós falamos sobre a nossa visão, aí entra na importância do nosso GC. Por quê? Porque eles são a expressão da nossa visão, sendo compartilhada e manifestada em cada casa, bairro e cidade onde estamos. Eu creio que nós vamos chegar nesse tempo, irmão, onde cada casa haverá um GC em cada bairro dessa cidade. Para quê? Para multiplicar? Para fazer rede? Para fazer o caramba 4? Não. Para as pessoas entenderem a graça. Amém ou não? O que adianta eu ter um monte de célula, num monte de lugar, mas ninguém está lá por causa da comida? Alguns estão pela comida física, né? Mas não estão pela comida espiritual, nem sabe o que está comendo. Ele vai na célula da Batista, aí ele vai no culto do lar da Assembleia de Deus, que não é célula, é culto no lar. E para ele é a mesma coisa. Como é que foi lá? Foi bênção. E no outro, uma bênção também. Tudo é bênção. Falou de Jesus, é bênção. Então você não sabe comer, irmão. Já fez comida para quem não está com fome? Dá vontade de jogar o prato na cara dele? Fala, poxa, irmão, é assim que eu fico quando eu prego, mas tá bom. Os GCs é a expressão da nossa visão. Se o nosso GC é um GC legalista, é porque nós somos legalistas. Não tem como você esconder. Se você não esconde na oração que você faz, que eu sei, imagina no dia a dia com os irmãos. Imagine você sendo líder de GC, o irmão chega para você para confessar pecado. 2 a 1, ou você se sente santo e fala, nossa, irmão, ou graças a Deus que eu nunca fiz essas coisas, viu? Ou você sente Moisés e fala assim, irmão, você não está escutando o que eu estou falando, né? Você vai ficar de banco. Imagina, irmão, o André chega para mim e fala, o negócio está estranho lá no meu GC, seus irmãos estão ficando de banco. É mesmo, virou um câncer, né, no meio da igreja, não é nem célula, é câncer agora no meio da igreja. Por quê? Porque não tem como a gente fingir quando nós convivemos juntos. E foi assim que a igreja primitiva começou. Eles perseveravam no ensino, não é o ensino dos profetas da lei, é o ensino dos apóstolos, os 12. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Aqui, irmãos, vamos só ler aqui para a gente prestar atenção. Partiam o pão e participavam das... Se pão aqui é comida, por que não fica uma coisa só? Porque pão é uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Amém? Partir o pão é ceia, refeição é comida. Amém? Aí, depois a igreja foi avançando, ali por volta do século 30, aí eles juntaram essas duas coisas. Tinha a ceia e a comida junto, que é o que acontece lá em Corinto, quando Paulo vai explicar sobre a ceia. Tem as duas coisas juntos, mas são coisas diferentes. Amém? Com alegria, irmão, alegria, olha essa cara de felicidade. Alegria e sinceridade, pouca força, né? Louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. Estimado aqui é admirado. Admirado por quê? Comida nova. O povo aqui é o povo judeu.
Estava acostumado com Moisés, com a lei, com pode, que não pode, vai para frente, vai para trás, não vai, não vai. E agora ele está vendo um povo diferente, com uma comida diferente. Então eles estão sendo admirados. E assim, preste atenção nisso aqui, ó. E assim a cada dia, o Senhor juntava não é a igreja, juntava a comunidade, o convívio dos irmãos, as pessoas que iam sendo, ou seja, era natural. Porque a graça de Jesus era evidenciada. Se nós queremos viver um crescimento exponencial, se nós queremos viver um avivamento, não é estratégia, é Cristo. Não é marketing digital para a igreja, é a graça. Porque quando as pessoas só comerem, já viu quando a Aline mandou para mim esses dias, quando você dá doce para a criança a primeira vez, parece que o cérebro dela fala, meu Deus, era isso que eu esperava a minha vida inteira, me dá, me dá, me dá, me dá. É isso que acontece quando alguém que vive na lei experimenta a graça. Às vezes ele come tanto que ele fica doido, né? Fala, não, vamos matar Moisés agora. Não, irmão, calma, vamos devagar. É assim, irmão. Nós não precisamos de uma estratégia de crescimento, nem de uma ideia inovadora de marketing para a igreja. Precisamos da graça. Amém ou não? Amém. Vira para o seu irmão e fala para ele, a graça é suficiente, irmão. Você crê nisso? Amém. Precisamos seguir o modelo de Deus, crer na ação do Espírito Santo e descansar. O que significa descansar, que eu falei para você? Por que eu posso descansar na graça? Porque já está feito, está consumado. Ainda que no presente não se manifestou, já está feito. Se nós tivermos essa mentalidade, irmão, as coisas vão acontecer. Amém? Entenda que, para que a visão de Deus se cumpra para nós, não é sobre o que nós vamos fazer, mas é sobre o que nós vamos seguir. O modelo de Deus, a ação do Espírito e o descanso na graça. É disso que nós precisamos. Nós não vamos produzir avivamento. Nós não conseguimos fazer isso. Mas nós precisamos herdar essa promessa. Deus prometeu um último avivamento. Nós precisamos herdar essa promessa para nós. E isso é o que Deus está nos chamando nesse tempo. Amém? Amós 9, no versículo 11 diz: eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Essa é uma promessa de Deus no Antigo Testamento. E quem aqui já teve saudade de algum tempo da sua vida? Tempo, viu? Tempo. Não é de pessoas, tempo. Todos nós temos uma fase da nossa vida que a gente queria que voltasse. Sim ou não? E geralmente é boa, né? Porque ninguém fica esperando fase ruim. E é interessante que esse texto mostra para nós que tem uma coisa que Deus tem saudades. E agora que eu vou começar a pregar. Esse é o tema da minha pregação. Aquilo do qual Deus sente saudades. Né? Tem gente que fala que saudade é maligna, né? O texto está dizendo que Deus tem saudades. E Deus tem saudades do quê? Deus tem saudades da tenda. Meu Deus, está acabando o gás? Estou acabando já. Deus tem saudades da tenda de Davi. E o que é a tenda de Davi? Eu vou ler alguns textos aqui com você.
para que você entenda sobre a tenda de uma forma simples. Vou ler o texto, são alguns textos, e eu vou te dar 2 pontos e a gente encerra. 2 Samuel 6, versículo 12 diz o seguinte: Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Se você quiser ler o contexto, depois você lê o capítulo 6 de 2 Samuel. Assim que os carregadores da arca deram os primeiros 6 passos. Quanto? 6 passos. Por que 6? Eu não posso explicar. Ele já havia sacrificado um boi, um novilho gordo ao Senhor, a cada 6 passos, imagina, meu Deus. Davi, vestindo o efode, o colete sacerdotal, preste atenção nos detalhes, seguiu dançando, fazendo o quê? Já tinha que ser preso esse homem. Por quê? Porque na lei não existe isso aqui não. Primeiro, o efode, colete sacerdotal. Irmão, pelo nome, quem usa? Davi é o quê? Ele já está quebrando a lei. Dançando ainda. Como? Com todas as suas forças. O que significa dançar com todas as suas forças? Pergunta para Mical. Mical falou que ele saiu com as bolas para fora. Foi Mical que falou, não fui eu. Imagina o nível de dança desse homem. Se fosse em dia de hoje, era demônio. Assim Davi e todo o povo de Israel subiu, trazendo a arca do Senhor, com brados de alegria, ao som de jubiloso das trombetas. Som com brados de... Parece que a gente perdeu isso, né? Agora é só chororô. Pede. Parecendo caminhão. Irmão, isso é do diabo na igreja, irmão. Com brados de... Deus não quer esse chororô não, irmão. Quem quer é a sua alma. Saudade das músicas que vai para lá, vem para cá, e você termina o culto e fala... Espera aí. Hoje não, irmão, você sai desidratado de choro. Aí você já está chorando, e você fala, nossa, minha conta, Senhor, aleluia, meu Deus. Aí vai juntando o marido que está do lado, e fala, Senhor. Com brados de alegria, né? Coisa que não tem mais. Eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos, que são sacrifícios queimados, e ofertas de paz e comunhão. Só para você entender, a arca havia sido perdida por Saul, os filisteus roubaram, e aí aconteceu as tretas lá, depois você lê o contexto, jogaram a arca para Obed-edom, a arca ficou em Obed-edom 3 meses, chegaram para Davi e falaram, Davi, o negócio é o seguinte, o homem era pobre, agora ele está rico, o homem está prosperando, os filhos dele estão ficando bonitos, por causa da arca de Deus, nós temos que trazer essa arca para dentro de casa. Aí Davi falou, rapaz, quero prosperar também, vai lá, pegou a arca, trouxe, aí o tabernáculo de Moisés, que é onde a arca deveria estar, já existia. Davi falou o seguinte, não vai levar a arca para lá, vou montar uma tendinha, eu quero pôr a arca lá, esse negócio de santo do santo, esconder a arca, não, nós vamos deixar ela aqui, aberta para todo mundo. Vê se não tem que matar um homem desse. Tem que matar, que ele está quebrando a lei tudo. E quem que ofereceu os sacrifícios? Mas quem oferece sacrifício na lei? Presta atenção, irmão, a tendinha de Davi, ela está quebrando os mistérios do Decantas. Assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos, de novo a Bíblia está deixando claro que foi Davi, não foi sacerdote. Abençoou, mas quem é ele para abençoar o povo? Se é o sumo sacerdote que abençoa o povo. Em nome do Senhor dos exércitos. Em seguida distribuiu a todo o povo e a multidão toda que se reunia em Israel, homens e mulheres, a cada pessoa. Que é um naco, uma porção de carne, um pouco de vinho e um bolo de uvas passas. Olha que culto maravilhoso. Você vai, adora a Deus, canta, grita e leva a comida para casa. Aleluia.
vai fazer isso na lei. E cada um foi para a sua bênção. Quando você olha para esse texto, você percebe que Davi está desconstruindo toda a lei. Pelo culto que ele fez, primeiro, não havia música na lei. Davi que estabeleceu. Não podia dançar na presença de Deus. Tinha que ser sério e rápido. Davi está dançando com todas as forças, ao ponto de se humilhar, da mulher dele ficar nervosa com ele. Hoje as mulheres ficam nervosas de qualquer coisa, mas naquela época não. Naquela época o negócio foi estranho. A mulher aceitava ter concubina, mas dançar daquele jeito já é demais. Olha o mistério do coisa. Agora, quando você lê esse texto com atenção, há vários pontos que poderíamos falar, que apontam para nós do porquê Deus tem saudade desse tempo. E eu vou te falar só dois, para a gente entender aquilo que nós precisamos viver. Diga comigo, Deus tem saudade do tempo de Davi. Interessante que esse tempo aqui, desse dia dessa festa aqui, até o dia que Salomão inaugurou o templo, foram 42 anos. Pouco, né? 42 anos que a tenda existiu. E 40 na Bíblia é um processo de transição. Transição de mente. 40 anos o povo caminhou no deserto para mudar a sua mente, para poder entrar na terra. Como não entrou, morreu-se uma geração, renovou a geração e entrou na terra. 40 dias Jesus ficou no deserto para passar um processo de transição, onde ele iniciaria o seu ministério. 40 são 4 livros que falam dos evangelhos de Jesus, para trazer uma mudança de mentalidade acerca de Jesus sendo filho de Deus para salvar o homem. 40 na Bíblia é mudança. Ou seja, a tenda estabeleceu um tempo de transição, que o povo não entendeu. Deus abriu um portal dentro da lei para manifestar a sua graça, mas o povo não entendeu. E aqui são 2 pontos do porquê que Deus tem saudade desses 42 anos. Quanto? 42. Primeiro ponto, era um tempo de simplicidade. A lei é complexa. O sacerdote tem que vestir vários tipos de roupas para vários momentos específicos, com medidas específicas, cores específicas, sacrifícios específicos, tudo burocrático. Tudo cheio de coisa, tal data, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Na tenda não. A presença de Deus era suficiente. O que Deus tem saudade? Deus tem saudade de nós vivermos um evangelho simples. O que precisa para ser cheio do Espírito Santo? O que precisa? Pastor, depende. Nós estamos falando de um crente de quantos anos? Em 18 anos, pastor, ele deve ser muito pecador. Acho que ele tem que fazer um jejum de 7 dias, entendeu? Para ele se arrepender dos pecados dele. E aí depois desse jejum de 7 dias, ele vai fazer uma campanha de 7 dias no monte. E aí depois ele vai dizer no culto, nós vamos orar por ele, vai dizer 7 glória a Deus, assim, bem rapidão. E aí talvez ele seja cheio do Espírito. Na cabeça das pessoas, uau, legal, hein? Vou fazer. Na cabeça de Deus, para que isso? Seja simples. O que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Crer. Crer. Você crê que o Espírito Santo está dentro de você? Creio. Então abre a boca. Não, pastor, eu não estou sentindo nada. Põe a mão na tomada e abre a boca. Seja simples. Olha o que Jesus diz. Antes disso, na tenda, era apenas a presença de Deus. Ninguém ia lá porque a tenda era bonita. Eu tentei fazer a inteligência artificial, fazer a tenda, mas não consegui. Por quê? Porque a tenda era muito simples. Era uma tendinha onde ficava a arca e não tinha mais nada.
O sacerdote era todo bonito, a tiara de ouro assim na cabeça, os peitoral cheio de pedra preciosa. Davi não. A tenda era simples. Agora, olha o que Jesus diz, João 14,6. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Olha que texto rico para a gente entender. Já começa por aqui, ninguém vem. Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou no Pai, isso aqui não está. Você tem que vir onde eu estou para você estar no Pai. Mas isso é um outro foco. Jesus disse, eu sou... Nada que Jesus diz é em vão, tá? Deixa eu te explicar. Caminho, verdade e vida são os nomes dados às 3 portas do tabernáculo. Caminho era a primeira porta do tabernáculo, a porta do átrio. Significava o caminho para Deus. Então todo mundo podia entrar por aquele caminho para estar diante de Deus e sacrificar diante de Deus. A segunda porta era a porta do Santo dos Santos. No primeiro caminho, todo mundo podia entrar. Era o lugar onde ficava o altar do sacrifício. Todo mundo podia sacrificar a Deus. Judeu, gentil, estrangeiro, qualquer um. Já na segunda porta, a porta da verdade. Somente judeus, sacerdotes e levitas podiam entrar. Nesse lugar estava o pão, a mesa dos pães, o candelabro, e apenas os sacerdotes e levitas ali estavam. A terceira porta é a porta da vida, a porta do Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar e rápido. Podia enrolar muito não, senão morria lá dentro. Jesus está dizendo, esse caminho sou eu. Eu sou o caminho onde todos vão entrar, serão transformados pela verdade e serão conduzidos à presença de Deus. Não precisa mais disso. O que Jesus está dizendo? Jesus está tentando mostrar que existe uma simplicidade na graça e que a graça revela quem Ele é. Já não é mais sobre cerimônias, já não é mais sobre ritos, é sobre Ele. Amém? Segunda coisa, sobre a tenda de Davi. Primeira coisa, simplicidade. Segunda coisa, a presença estava acessível a todos. Como eu expliquei para você, o tabernáculo se dividia em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Nesses lugares, pessoas específicas podiam entrar. No átrio, qualquer um. No lugar santo, apenas sacerdotes e levitas. No Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote. Quantas vezes? O que é interessante? Você percebe que é um funil ao contrário? Entra muita gente, entra pouca gente, entra uma pessoa só. Sabe por quê? Porque na lei, quanto mais perto de Deus, mais perigoso para você. Deus, assim, Ele não gosta de brincadeira, com Deus não se brinca. Quanto mais perto de Deus o povo estava, mais temeroso eles ficavam. Quando Deus falou lá em Êxodo 19, Moisés, prepara o povo que eu vou descer. E nós vamos fazer uma festa, Moisés, porque vai ser forte o negócio. O culto hoje vai ser maravilhoso. O povo falou, vem Jesus, vem Jesus. Na hora que Deus começou a descer, o povo falou, lá vai morrer. Lá vai morrer. O povo falou assim, não, encerra o culto. Moisés, vai você, morrer você está tudo bem. Vai você, fale com Deus, não vai não. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus, na lei, mais evidente fica o nosso pecado. Para você ter uma ideia, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com uma roupa de linho. Sabe o que é roupa de linho? Camisola. Não podia usar mais nada, só aquilo. Ele entrava no Santo dos Santos com o sangue do animal, e ele tinha que aspergir 7 vezes o sangue na tampa da arca. Ele tinha que fazer isso em segundos. Sabe por quê? Porque se ele tivesse algum pecado, ele ia morrer. E se ele morresse, o povo todo ia sofrer maldição. Pra você ter uma ideia, a tradição rabínica diz o seguinte, que aquele sacerdote, sumo sacerdote, ele não dormia.
Ninguém deixava ele dormir, todo mundo ficava vigiando ele, para ele não pecar. Porque se ele pecasse, estava todo mundo lascado. Então, enclausulavam o sacerdote, o sumo sacerdote, 24 horas. Você fica santo, irmão, santo em nome de Jesus, santo, 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 santo. E quando ele entrava, ele não podia demorar muito não. Já pegava, jogava o sangue e vazava. Falava, meu Deus. Por quê? Porque havia temor. Na lei, a presença de Deus era restrita e perigosa. Quando o povo falou para Deus, Deus, a gente não quer não, fala o Senhor com Moisés e a gente vai fazer o que o Senhor mandar. Deus ficou irado. Deus falou assim, ah é? Então escute, se um animal tocar nesse monte, vai todo mundo morrer. Eita glória. Deus ficou nervoso. Agora, na tenda não. Na tenda, a arca estava exposta para todos. E não havia temor, mas sim muita alegria e júbilo do povo diante de Deus. Enquanto na lei você chega diante de Deus com medo, na tenda você estava com alegria. Ninguém ficava, santo, 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 santo. Aí faz a cara feia, Não, alegria, irmão, nós estamos diante da presença de Deus. Deus estava escondido atrás da cortina, agora Ele está acessível. Ele está acessível para todo mundo. Vamos desfrutar da presença de Deus. 1 Crônicas 15, 16. 3 versículos e a gente termina. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que encarregasse os... Primeira vez que aparece isso na Bíblia. Músicos que haviam entre eles para cantar melodias alegres. Não é pede em lá não, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Quero bagunça, quero que esse culto chacoalhe, músicas, aleluia. Davi também designou alguns levitas para ministrarem perante a arca do Senhor, fazendo petições e orações, dando graças e louvando a Deus, o Deus de Israel. Davi estabeleceu 24 horas de adoração. Quando fala da tenda, todo mundo só foca nisso. 24 horas de adoração, vamos adorar. Como? Chorando. Meu Deus. Não, irmão, músicas alegre. Quer fazer 24 horas de adoração? Faça gritando. Faz trenzinho, alegria. Davi falou assim, gente, eu quero 24 músicos, vão ficar a cada uma hora, e vocês vão ficar intercedendo por Israel, orando ao Senhor e louvando, dando graças. Como? O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, o Senhor nos tirou da terra do Egito. Depois você lê o texto, está lá a música que eles cantavam. O Senhor nos tirou do Egito, nos deu uma terra poderosa, nós somos nação de Deus. Era isso que eles cantavam, porque eles entendiam a presença de Deus está acessível. Nós nunca vivemos isso antes. Que coisa boa, até eu estou com saudade do que eu nunca vivi. Então aconteceu naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Na lei, Deus é temido, não apenas pelos inimigos, mas principalmente, uma coisa é Deus ser temida pelos inimigos dele, outra coisa é o povo de Deus ter medo de Deus. Não faz sentido, mas essa é a realidade da lei. Vivemos e relacionamos com Deus com medo. A qualquer momento Deus vai se virar contra nós. Só que na graça, Deus continua sendo temível, porque Ele é, mas apenas para os inimigos. Para os seus filhos, Ele é amável, e por eles, Ele é celebrado. Irmão, eu não quero ficar perto de um Deus que a qualquer hora Ele vira casaca comigo, não. Melhor só dar oferta e sacrifício mesmo e vai indo. Estou lá, íntimo com Ele, aleluia, de repente Ele fala, vou te matar. Mas estava tão gostoso, não, mas você pecou, vou te matar agora. Irmão, nós somos capazes de entender por que Israel viveu um fracasso.
Uma hora Deus está alegre, outra hora Deus já está irado. Agora vai ter que sacrificar para ver se Deus entra em paz com a gente. Agora não. Deus continua sendo terrível para os inimigos, mas para os filhos, Ele tem graça. Amém? As pessoas precisam compreender isso, irmão. Mas isso precisa começar por você. A visão de Deus não vai se cumprir para nós, se nós não entendermos isso aqui. Deus é gracioso. A tenda de Davi não é um lugar físico para Deus, é uma dimensão espiritual. Deus tem saudades de vivermos na graça, e nós fomos chamados para ser a resposta desse desejo, reerguer a mensagem da graça. Eu estou aplicado nessa missão. Você está comigo? Deus está trabalhando em um projeto, irmão, que não é o mesmo projeto que os líderes estão trabalhando. Deus está reerguendo a tenda, o povo está montando o templo. Deus está trabalhando em algo que está caído, que é a tenda. O povo quer saber do templo, do sacrifício, das cerimônias, das maldições, da santidade, sem entendimento. Deus não está trabalhando nesse projeto. Deus está trabalhando na tenda, que aponta para a graça. Amém? Eu te convido a você ouvir essa mensagem outra vez, porque é o fundamento da nossa visão. Isso é uma promessa, e precisamos herdar essa promessa, mas com o entendimento. Amém? Fica de pé. Esse é o ano de nós desfrutarmos da graça de Deus. A tenda não é algo físico. Não vamos montar uma igreja e pôr tenda de Davi como nome, nem montar uma tenda, meu Deus. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Você pesquisar no Google aí, tabernáculo de Davi, tenda de Davi, vai aparecer um monte de igreja. Se achar uma que prega a graça, você me mostra, que eu não conheço. É incrível, eles leem o trem, mas não entendem o trem. É incrível. Agora o irmão vai cantar música triste ou alegre? Você sabia que não existia isso, irmão, nos tempos bíblicos? Isso é invenção da igreja moderna, essas músicas de choração. Não existia isso na história da igreja. Isso é recentemente que surgiu. E para você ver o tanto que essa tenda era importante, quanto tempo ela durou? 42 anos. Foram 42 anos de 24 horas de adoração ininterruptas. O povo acha que esse é o segredo, mas não é não. Sabe por quê? Porque quando o templo foi pento, derrubaram a tenda e acabaram com as músicas. Nunca mais teve adoração no culto. Pode ler. Do início do templo de Salomão, nem lá no dia teve. Foi só na tenda. Depois os músicos ficaram desempregados. E a música volta na igreja. E sabe quem foi o primeiro a cantar na igreja? Você sabe? Jesus. A Bíblia diz que no dia da ceia, ele tomou a ceia, participou com seus discípulos e depois cantou um louvor. Oh, meu Deus, eu vou morrer. Não. Alegria. A obra está consumada. Imagina Jesus cantando, oh, lindo, lindo, eu sou lindo, lindo. Não, irmão, alegria. Por quê? Porque está feito. Nós não temos, ó. Você vê que já dá uma, oh, aleluia. É verdade, pastor. Ai, meu Deus, vamos cear, né, irmão? Nesse clima tão espiritual. Sai do seu lugar, vem aqui pegar os elementos da ceia. Exaltado, Rei exaltado no céu,
eu louvarei. Ele exaltado, Rei exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade irá sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Debaixo desse entendimento, irmão, peça ao Senhor revelação, sabedoria, para que isso não seja apenas uma mensagem, mas que seja uma verdade na sua vida. Você foi chamado para viver na nova aliança, para ser um mensageiro da nova aliança. É nisso que Deus está trabalhando nesse tempo. É disso que Ele tem saudades. De um tempo de graça, de um tempo de alegria. Espírito Santo nos conduz a esse lugar, onde nós temos uma revelação clara de quem Tu és e do propósito do Pai para nós. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Pai, por esta aliança que nós somos beneficiários. Uma aliança eterna, uma aliança superior a todas as outras, uma aliança que nos torna dignos, aprovados diante do Senhor, herdeiros de toda uma herança que há em Cristo Jesus. Obrigado porque todos os nossos pecados são plenamente perdoados em Cristo. Obrigado porque nenhuma condenação há sobre nós. Obrigado pelo Espírito Santo que está em nós. Obrigado pela unção do Espírito sobre nós. Obrigado pelo fruto do Espírito em nós. Obrigado pelo caráter de Jesus em nós. Obrigado pela mente de Cristo em nós. Obrigado pela obra consumada. Obrigado porque à medida que contemplamos Jesus, somos transformados em glória crescente, cada vez mais parecidos com Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre o Filho, é sobre a obra consumada. Nós fortalecemos e estabelecemos a nossa fé nesses fundamentos. E nós declaramos que a graça seja manifestada, que a graça seja evidenciada em nós e através de nós, e que as pessoas possam receber dessa verdade, desse alimento que não só gera vida, mas gera paz, alegria. Oh Senhor, usa-nos para cumprir a Tua visão nesse tempo. Usa-nos para esse grande avivamento, Pai. E não haverá avivamento se não houver compreensão da graça. Então que nós possamos de fato manifestar a Tua graça em nossa vida, para a nossa cidade, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade irá sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade irá sempre reinar. Terra
exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém? Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Você que trouxe a sua oferta, você que vai entregar o seu dízimo. Prepara aí. Pai, nós apresentamos a Ti as nossas ofertas. Nós selamos esse tempo, selamos essa manhã diante do Senhor. Nós Te louvamos, Pai, por essa verdade sobre nós. E nós declaramos, Pai, que isso se manifestará sobre as nossas vidas e através de nós, Pai. Senhor, que cada semente depositada venha produzir, multiplicar sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Eu declaro isso, que venha um tempo de abundância, Pai, onde os tesouros escondidos, as riquezas escondidas, preparadas para esse tempo, seja evidenciado, seja liberado e manifestado sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Faça a sua parte, fique à vontade, em nome de Jesus. Estamos encerrados. Domingo que vem estaremos de volta, em nome de Jesus. Você que está em casa, faça a sua parte também, fique à vontade. E domingo que vem estaremos juntos, em nome de Jesus, ao vivo, pela manhã, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Boa semana.